Beleza, ó, viu, Fernando? Só para te informar, de novo, tá? Eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer e olhar o chat, tá? Então, vocês vão falando aí no chat, tá? E eu vou dando aula aqui. Se alguém eventualmente tiver alguma pergunta, alguma dúvida assim que seja pertinente, né? Ou até que não seja pertinente, mas queira se pronunciar de alguma maneira, só não vale xingar minha mãe e nem falar mal de mim. O resto vocês podem se expressar. Liga o microfone aí, tá? Então, ô professor, aí demora um pouquinho por causa do delay, mas eu paro a aula e a gente vai resolver os problemas. Vou reforçar para vocês, né, que a intenção é a gente fazer uma aula normal, como se eu tivesse, quer dizer, normal não é porque a gente está à distância, mas é uma aula perfeitamente interativa, né, online, no horário, vocês podem falar o que vocês quiserem, né, e até discutir coisas que eventualmente a gente discutiria em sala de aula e que pode não ter muita coisa a ver com a matéria, mas, como eu sempre falei para vocês, tá? Independentemente da matéria, essa relação entre professor e aluno é muito legal, né? Porque a gente troca ideia, a gente constrói o conhecimento em cima das ideias, né? E as ideias ajudam a gente a entender não só a nossa matéria, como a interação da nossa matéria com outras, e mais ainda, né? O professor César maravilhoso, gostosão, aqui que vos fala, ele gostaria de que vocês fossem ótimos profissionais no mercado de trabalho. Então, não adianta eu só falar de materiais elétricos, ópticos, magnéticos, etc., etc., sendo que a gente limita muito o crescimento do aluno, né? Então, a gente pode conversar de outras coisas, né? Só não pode falar mal do governo e nem falar mal da oposição, entendeu? Mas pode comentar o que quiser. Tá bom? E não esquecer que a aula está sendo gravada, portanto, a Interpol, o FBI e agora mais efetivamente o pessoal da China tá verificando o que eu estou falando, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para não falar besteira. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar o. Eu nem abri o PowerPoint ainda. Como eu falei para vocês, eu tive problema aqui de licença, porque eu tive que usar a minha licença da FAN, né? Para fazer as minhas aulas. Hoje a gente vai ter um fundo cor-de-rosinha. Eu quero um fundo cor-de-rosinha. Vai ficar bonito. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tem algum anseio? Está com problema em casa? Quer desabafar? Está ficando louco por causa da quarentena? Podem falar. Enquanto eu vou teclando aqui, vocês vão falando aí. Vamos compartilhar os nossos anseios com o povo da sala. Não? Nada? Nossa, eu não sabia que vocês eram assim tão. Ah, tá. Deixa eu colocar só esse negócio roxinho. Roxinho. Oh, que bonito. Cara, vocês sabem que. É, é verdade. Alguém me disse, sabe, um passarinho me buzinou aqui que vocês estão com receio de comentar alguma coisa, porque a aula está sendo gravada, né? Gente, quando a gente está gravando, né, a gente fica, né, na mão, né? Entendi. Mas tudo bem. Para mim também é meio desconfortável, sabe? Porque o meu coordenador pode assistir as minhas aulas e falar assim, puta, mas como esse cara dá aula ruim pra caramba, eu vou mandar esse cara embora. E aí, infelizmente, né? Por exemplo, eu tenho que limitar a quantidade de palavrão, né? Porque senão o YouTube corta. Eu, eu tenho, como que chama aqueles strikes, né? Strikes.
Agora estou no termo aqui. Compartilhando a tela. Strikes. Não quero apresentar agora. Não quero levar strikes. Compartilha, filho. Por que não... Compartilhar aqui. Agora, então, estamos aqui compartilhando para vocês nosso primeiro slide do dia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando entra alguém que não esteja cadastrado no portal da FAM, com e-mail institucional, para mim aparece uma janelinha aqui e às vezes dá um aviso, que nem agora mesmo. Deu um aviso, eu não sei se alguém entrou. Não. Faz um plinzinho aqui para mim e eu tenho que aceitar. Mas isso aparece para todo mundo, não aparece? Alguém pode me responder aí se já viu essa aceitar entrada na reunião ou só aparece para mim? Só para você, professor. Só para quem startou a reunião. Exato. Quem é responsável. Tá bom. Só para você. Tá, por isso que o pessoal às vezes me informa, né, via chat, via WhatsApp aqui, se aconteceu uma entrada inesperada, né? Isso acontece nas outras aulas também. Beleza pura. Então, todo mundo pode participar, inclusive o pessoal de fora. Só que o pessoal de fora entra com e-mail particular, que está no celular lá, que não é eventualmente e-mail da FAM, tá? Então, se acontecer isso, de repente seria interessante, quem entrou de fora, entra no chat lá e coloca assim, ó, porque tem o cara que entra assim, queridinho69@hotmail, né? Na realidade, eu não vou saber quem que é esse cara. Tá? Então, entra no chat e fala assim, ó, meu nome é tal, eu sou da matéria tal, tá? Estou presente, tá bom? Só para eu saber quem é e colocar a presença para o indivíduo, tá? Porque senão, né, tem que perguntar no grupo, quem que é o queridinho69@hotmail.com? Vai saber, né? Daí o cara que vai falar assim, eu não posso falar, ou manda um privado para mim, Cezão, sou eu, cara, mas não fala mais disso no grupo, não. Ô, professor, com certeza é alguém que gosta muito de você, viu? Então. Queridinho 69. Pô, professor, não fala no grupo, não, senão o grupo vai ficar me tirando sarro de mim, vou sofrer bullying. Né? Bom, beleza. Então, dando início às aulas, hoje a gente já falou, né, de várias propriedades da matéria, né? Porque a nossa matéria é materiais elétricos, ópticos e magnéticos, tá? Bom, então o que a gente fez? A gente falou um pouco do que era a matéria, os estados da matéria, a gente falou do que a matéria é formada, como que a matéria é formada, tá? E depois a gente pegou e falou assim, bom, vamos ver as propriedades da matéria. Por quê? Como bons engenheiros, né, quando a gente for utilizar qualquer material para fazer qualquer coisa, ou qualquer componente eletrônico, ou a gente tiver que consertar alguma coisa, ou resolver um problema porque uma máquina deu problema, a gente vai ter que analisar esse problema e a gente precisa de alguns conhecimentos, tá? Então, a gente viu as propriedades físicas dos materiais, né? Dos materiais elétricos, por exemplo. Daí a gente viu que era permissividade, a gente viu que era resistividade, a gente viu que era resistência, né? A gente viu um monte de coisas sobre essas características. Depois, na aula passada, a gente falou, bom, agora que a gente já viu um pouco de materiais, de características elétricas, vamos passar a ver as características magnéticas. Daí a gente viu alguns conceitos, né? Alguns conceitos bem básicos. Mas a gente chegou a ver o que era permeabilidade, né? Como calcular, o que era permeabilidade relativa. A gente viu o que era rigidez dielétrica, né? E hoje no grupo, eu não sei, no grupo de alguém aqui, eu vi um mancebo aí, um aluno nosso, aí, colega nosso, que
postou, não sei se foi no grupo de vocês, tá? Que postou um capacitor eletrolítico estourado ou cerrado, né? E falou assim, ó, gente, para quem tem curiosidade, né? Olha como é feito esse componente. Eu quero, sei lá, acho que tinha estourado o dielétrico do capacitor, e o capacitor é um componente eletrônico que usa muito as características dielétricas, né? Que são as características de isolante. Para vocês terem ideia, o capacitor, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês o que é um capacitor. E por que eu estou falando essas coisas? Exatamente para a gente não ficar só na matéria. Tipo assim, pô, eu estou vendo material elétrico para quê? Para ver do que os componentes são formados. Eu estou vendo características magnéticas dos materiais para quê? Para saber como que os materiais se comportam, né, dentro de uma característica dessa. Por quê? Porque a gente vai usar esses elementos, né? A gente vai usar isso daí para a nossa vida profissional, cara. Então a gente tem que conhecer. Tá? E eu sempre coloco, né? Que. Deixa eu colocar um novo slide aqui. Eu vou começar a fazer algumas brincadeiras aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguém que entrou aqui. Aqui, ó. Isso daqui, gente, é um componente eletrônico, tá? E a gente chama esse componente de capacitor. Mas eu não sei para que usa isso na vida. Não, um dia você vai aprender. Primeiro, a gente está vendo o que é o material, de como ele é, o que poderia ter aqui dentro, tá? Esse é um capacitor, ele tem um dielétrico, tá? Ele tem uma isolação, olha só que legal, 6,3 volts. Poxa, 6,3 volts significa, cara, que a rigidez dielétrica dele, né, que é a característica que esse componente tem, tá, para não estourar, ou seja, o isolante que tem dentro desse cara tem uma isolação de 6,3 volts. Pô, César, e se eu colocar 24 volts nele? Fio, se eu colocar 24 volts nele, provavelmente vai acontecer alguma coisa com o dielétrico. Vocês lembram? Dielétrico é sinônimo de isolante. Se você colocar uma tensão muito alta, tá, no isolante, tá, o campo elétrico formado por essa diferença de potencial vai ser tão alto que ele pode romper esse isolamento. E se romper, esse elemento eletrônico aqui vai simplesmente queimar, vai explodir. Tá? Se você colocar 1000 volts aqui, meu Deus do céu, daí que ele vai explodir mesmo, vai ficar aquele cheiro de queimado, e a plaquinha do seu circuito, né, vai para o saco. Então a gente aprende os materiais para a gente saber o que a gente pode fazer com eles. Tá? Bom, os materiais mais comuns, né, eles têm tanto características ópticas, magnéticas, elétricas, tá? E tem características ópticas também. Tá? E hoje a gente vai ver aqui, ó, algumas características dos materiais ópticos. Tá? Bom, daí você pergunta para mim, beleza, professor, aonde que eu vou usar esse conhecimento de material óptico? Bom, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, tá, é fibra óptica. Tá? Fibra óptica. O que é fibra óptica? A fibra óptica é um material, tá? É um cabo que a gente tem que usar as características ópticas do material para fazer com que a luz passe por ele. Então tá bom. Tá, mas eu não sei o que é um cabo óptico. Tá? Então eu vou pegar uma figura aqui também e vou colocar aqui para vocês, né? Para vocês entenderem aí o que é um cabo óptico. Olha, só tem a cabecinha do cabo aqui, tá bom? Ó, tem a cabecinha do cabo. Esse é um tipo de cabo, tem vários tipos de cabo. Tá? Só para a gente entender. Tá? Esse é um cabo esquisito, né? Ó, ele tem uma capa, que nem o cabo de cobre, tá?
ele tem dentro dele um tubete, tá? De plástico. Esse daqui é pintado de azul, mas geralmente eles são brancos, tá? Brancos. E dentro do cabo a gente tem as fibras óticas. Bom, fibra ótica é um elemento, um material, né, alguma coisa que é feito a partir de um material físico, tá? Bom, qual o material físico que a gente usa para a gente fazer fibra ótica? Bom, a gente usa um derivado do silício, que é vidro, né? O vidro é feito de areia, areia é feita de silício, portanto, a fibra ótica é feita de vidro, tá? E a gente chama de trióxido de silício, né? É uma molécula. Então, o material das fibras óticas é feito de um material ótico, tá? Quer dizer, ele tem características físicas? Tem, claro. O material ótico, ele é um material físico, portanto, ele tem aquele lance da ductabilidade, né? Que é o quão duro ele é. Se você... Cadê minha régua? Não está aqui. Ó. Você lembra que eu peguei... Vou pegar uma chave de fenda aqui. Você lembra que se a gente pegar a chave de fenda... vocês estão vendo eu pequenininho aí? Eu estou com a chave de fenda na mão. Só que é o seguinte, essa chave de fenda aqui, ela tem um material, não é? Material. Ele pode ser magnético, ou seja, se eu pegar esse ferro aqui e colocar ele num campo magnético, eu sei que os momentos dos elétrons, dos átomos que compõem essa parte férrea aqui, eles vão se alinhar conforme o campo magnético. Se eu colocar uma diferença de potencial aqui, eu sei que esse material aqui é um material condutor, porque eu conheço o material do que é feito. Então, ele vai conduzir eletricidade. Ah, esse negócio aqui. Bom, esse é um outro material, tá? Que é um plástico, um polietileno qualquer, e é isolante. E se eu colocar fogo aqui, o que vai acontecer? Bom, o fogo vai se alastrar pelo ferro. Por quê? Porque é um material físico, né, ferro, que tem tanto a característica magnética, característica elétrica, mas também ele consegue ter a característica térmica. Aí, quando a temperatura for aumentando, de repente chegar nesse cabo aqui, o que vai acontecer? Bom, o cabo é um cabo isolante, a temperatura. Todavia, ele não propaga muito bem a temperatura, mas ele pode derreter. Se a temperatura for muito alta, o cabo derrete. Ou seja, tudo que a gente pega na mão é material. E todo o material pode ser utilizado conforme a gente queira. Tá? E a gente vai falar, então, de algumas características, tá, dos materiais óticos hoje. Tá? E enquanto eu vou falando dos materiais óticos, eu também queria dizer alguma coisa sobre... Veja bem, quando a gente está submetendo uma diferença de potencial a um material, tá? Se ele for condutor, vai existir dentro dele uma ordem das moléculas fazendo a corrente elétrica, né? Que a gente já viu. Então, se ele for um material condutor, ele conduz corrente elétrica. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem algumas coisas, alguns equipamentos, que eles são feitos para que a gente meça as correntes elétricas. Tá? Ou seja, qualquer coisa, tá? No mundo da eletrônica, no mundo dos materiais, tá? Quando a gente fala de uma força, fala de uma corrente elétrica, fala de uma capacidade magnética do material, existem instrumentos, tá, que foram fabricados e produzidos para que a gente faça as relativas medidas nesses materiais. Tá? Então, é assim, como eu falei, se a gente colocar um campo magnético no material, poxa, o campo magnético no material, ele vai orientar, né, as moléculas do material para uma determinada direção, mais ou menos, conforme o tipo do material.
Se ele for um material mole, né, como a gente viu na aula passada, o material mole vai direcionar essas moléculas de uma maneira mais rápida. Já o material mais duro, ele vai demorar um pouco para orientar essas moléculas. Mas no material mole, quando a gente tira esse campo formado no material, a tendência das moléculas é voltarem para aquele caos que elas estavam, para aquela desorganização toda, né? E a gente viu que existem materiais que são classificados, né? Tem atributos como ferromagnético, paramagnético, etc. Está tudo na aula passada. Só que o que acontece com esse material? O campo magnético, ou o campo elétrico, ou a corrente elétrica, são grandezas que elas podem ser medidas, elas podem ser mensuradas. Tá? E para cada grandeza, né, que determina um determinado elemento, um material que a gente está tentando ensinar, cada uma dessas grandezas elas podem ser medidas de maneira diferente. Tá? Por exemplo, vamos brincar aí de novo. Tá? O peso, por exemplo, a força-peso. Né? Todo mundo sabe que a gente consegue medir peso, certo? Põe na balança e mede o peso. Comprimento. A gente consegue medir comprimento. Beleza. Então, se a gente pegar uma barra de ferro, a gente consegue medir o comprimento dela. Mas o que é medir, então? Só para a gente ter esse conceito na cabeça da gente. Tá? Medir é comparar alguma coisa com algo pré-existente que te dê uma referência. Tá? Eu vou abrir só esse parêntese aqui. Por quê? Porque é importante a gente conhecer esse tipo de coisa para a gente entender aí o Breguets. Olha só que legal. Eu vou voltar a desenhar aquela barrinha de ferro. Nossa. Tá? Só para a gente entender melhor aqui. Tá vendo? Essa barrinha de ferro aqui, isso é ferro, tá? Se a gente colocar uma chama, e eu não tenho chama aqui. Então vamos usar a imaginação? Tá? Vou pegar uma estrelinha aqui. Ó. Isso aqui é um foguinho. Se eu colocar o foguinho aqui, bom, o que vai acontecer com o material? Ele vai começar a esquentar, certo? Se ele esquenta, a gente viu que as moléculas vão se agitar. Bom, uma coisa que a gente não explorou muito, mas é assim, ó. Eu tenho como pegar, ó, imagina que isso daqui é uma cota, vocês estão vendo em desenho, como que chama? Desenho técnico, sei lá, já viram em desenho técnico? Tá? Isso daqui então... Hã? Já vimos sim, passou então, isso aí. Olha aqui, que legal. Isso daqui é o comprimento, certo? Comprimento. Quando a gente esquenta essa barra, a gente vai ter um acréscimo de comprimento. Tá? Tanto de comprimento como de largura. Tá? Bom, mas como que a gente sabe que isso daqui, por exemplo, tem 1 metro? Porque a gente tem uma referência lá na França, né? Lá, de uma barra que o cara falou assim, é 1 metro. Então a gente compara. Então a gente tem 1 metro, mas a gente tem as múltiplas medidas. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender o que é medir alguma coisa. Medir alguma coisa é a gente conseguir calcular a referência dessa coisa com outra coisa, tá? Por exemplo, cresceu isso daqui quando eu esquentei. Tá? Beleza. Cresceu esse vermelhinho aí. Bom, isso daqui é uma variação de... Nossa, eu desenhei ruim aqui, né? Não, mas vocês entendem, né, o que eu quis dizer. Tá? Isso daqui cresceu. Cresceu por causa da temperatura. Bom, se cresceu isso daqui, foi um aumento de temperatura que causou isso daqui. Para saber o que aconteceu com o material nesse caso, a gente tem que saber o que acontece com o cobre, né, quando ele é submetido a temperaturas um pouco mais elevadas. Ele vai se estender. Beleza. Só que para a gente medir isso daí, a gente pega uma trena, tá? E coloca aqui. Tem coisas que são muito pequenas que a gente não consegue medir com trenas. A gente tem que usar micrômetros, por exemplo. Tem coisas de distância, por exemplo, que a gente não consegue medir com a trena.
por exemplo, a distância daqui na Lua, né? Então a gente tem que inventar outras grandezas, né, que vai fazer esse tipo de medida para a gente. Mas, de qualquer maneira, qualquer coisa pode ser medida ou através de comparação ou através de equipamentos especiais. Poxa, antigamente a gente peguia. Nossa senhora, engasguei, hein? Antigamente a gente pegava o metro para medir a distância. Hoje a gente já tem medidores de distância a laser, por exemplo. Então, você aponta para a coisa, da onde você está, até onde o laser está batendo, né? Ele mede a distância. Ah, como que ele mede a distância? Pô, legal, o laser mede a distância por reflexão. Ah, reflexão? O que é reflexão? Não, você manda uma luz laser para o material, tá? Essa luz bate no material e volta para um medidor que está acoplado bem do ladinho de onde você está emitindo o laser. Tá? Ah, mas eu não entendi. Bom, a gente vai entender isso na nossa matéria. Tá? Como que é feito essa medida? Exatamente porque é uma medida ótica. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, por diferença de fase, por exemplo, a gente sabe que quando uma coisa bate no espelho e reflete, a gente já viu em química, em física isso daí, no colegial, tá? Ela inverte, né? Tudo que a gente olha no espelho, acontece um efeito que a forma de onda inverte, tá? Essa inversão acontece também quando o laser bate no material. Se o material for reflexível, né, ele consiga refletir essa luz do laser, a gente consegue pegar a onda de volta, né, através de um elemento que vai captar isso daí. Só que para entender isso, a gente tem que entender materiais óticos, tá? E para entender como que isso acontece, a gente tem que saber como são feitas as medidas. Tá? Olha que interessante. Tá? Bom, conhecimento, né? E tem tudo a ver com a nossa matéria, tem tudo a ver com essa aula que a gente está tentando passar para vocês. Tá? Tá? Então, vamos entender o que é a refração. Se eu falei que a gente está estudando materiais óticos, tá? Vamos entender, o primeiro conceito que a gente vai ver aqui, é o conceito de refração. Tá? Não é o conceito mais fácil de entender, mas a gente vai começar por esse. Ó, refração é um fenômeno que ocorre quando os raios luminosos... Bom, o que são raios luminosos? Raios. Raios luminosos são feixes de luz. Luz, tá? Ah, eu não sei o que é luz. Bom, então, vamos parar e tentar entender o que é a luz. Luz é um efeito, ele tem dois princípios importantes, tá? É um efeito que a gente pode dizer que é uma emissão de uma onda eletromagnética, tá? Ou emissão de partículas que a gente veio a chamar de partículas fotônicas, tá? Então, assim, para entender o que é raio luminoso, a gente precisa entender o que é uma fonte de luz. Então, uma fonte de luz é algo, tá, que emite alguma coisa, que a gente não sabe muito bem ainda o que é, né? A gente imagina o que seja. Tá? Cadê a setinha dos raios? Não tem raios aqui? Ai, não tem. Então, vou desenhar isso aqui. Tá? Olha só, uma fonte de luz é uma fonte que irradia alguma coisa. Para que lado que essa fonte de luz irradia? Cara, é assim. Ela pode irradiar essa fonte de luz para todos os lados. Tá? Olha só. Se ela irradia luz para todos os lados, tá? Se ela irradia luz para todos os lados mesmo, tá? A gente diz que isso daqui é uma fonte omnidirecional.
anisotrópica. É uma fonte que irradia para todos os lados. Veja bem, aqui eu estou desenhando em 2 dimensões, mas isso daqui, imagina que seja uma esfera. Portanto, ela está irradiando, né, essa luz para todos os lados mesmo. Bom, então, o que essa fonte faz? Ela irradia algo que a gente pode chamar ou de onda eletromagnética, tá? Ou de feixe de partículas, de fótons, tá? De energia luminosa, um pacotinho de energia luminosa. Por que eu estou frisando isso daí? Porque existem algumas características que a gente estuda, tá? Que da luz, né? Que tem horas que ela se comporta como se fosse uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, uma onda de energia, onda, né? Então a gente usa todas as características e as leis, né, que foram descobertas e foram aplicadas à onda, tá? Lembram-se lá em mecânica, lá na física, no terceiro colegial, quando a gente estudou mola, ou então o cara colocava a corda fixa no lugar e fazia um movimento assim e aparecia as ondas mecânicas? Então, aquilo lá tudo serve para a luz, tá? E tem uma outra característica da luz que, dependendo de algumas experiências que a gente faz, ela se comporta como se ela fosse partículas físicas, tá? Porque as ondas magnéticas, ou onda eletromagnética, tá? Ou até ondas mecânicas, ela tem algumas características, tá? Enquanto que essas características, elas não se misturam, tá? E tem efeitos que acontecem com a luz que a nossa física consegue explicar por matemática utilizada para ondas elétricas, tá? E existem efeitos que a gente consegue explicar pela nossa física, pela mecânica, tá? Olha que interessante. Então, quem disse isso não fui eu, não. Einstein falou isso, tá? Eu não entendi muito bem, porque eu sou burro pra caramba para entender o que Einstein fala. Mas, né, depois de um monte de vezes que os professores foram tentando explicar para mim, né, eu captei a mensagem mais ou menos dessa maneira, tá? Então, ó, raios luminosos passam. Então, a refração, tá, é uma característica de quando os raios luminosos passam de um meio para outro e sofrem uma variação de velocidade de propagação, tá? E uma mudança de direção. Ah, tá bom. Isso eu consegui entender, mas eu não consegui visualizar o que isso quer dizer, César. Beleza, então vamos pegar aqui, talvez uma figura que é básica da nossa química. Química não, física, desculpa. Se Deus quiser e o PowerPoint permitir, eu trouxe uma figura aqui legal. Então, eu vou tirar isso daqui e pôr no próximo slide. Olha que legal. Bom, então, se a gente tem uma leve noção do que é um raio luminoso, tá? Que sai de uma fonte de luz, tá? Se a gente pegar um raio luminoso, um só, esse daqui, tá? Se esse raio luminoso estiver trafegando, por exemplo, no ar, tá? Prazer para frente. Olha que bonito. Tá? Se ele estivesse trafegando aqui no ar e encontrasse um outro material, tá? Tá? Se os dois materiais forem diferentes, tá?
O que é um material diferente? Tiver densidade diferente, tiver permeabilidade diferente, permissividade diferente, se as características físicas, por exemplo, forem diferentes. Quando a gente diz diferente, diferente pode ser em várias características, tá? Para explicar a ótica, por exemplo, né, a gente usa o ar como um meio e, de repente, a água como outro. Então, a gente usa o meio gasoso e o meio líquido. E a gente diz que cada um desses meios tem o que a gente chama de índice de refração, tá? Que é o índice do quanto, tá, essa onda ou essas partículas, tá, sofrem resistência ou não para passarem através desse material. Tá vendo como que eu estou misturando os conceitos? Assim, poxa, então quer dizer que, da mesma maneira que um elétron sofre uma certa resistência, né, a passagem dele no material do ferro, por exemplo, no ferro, e depende da temperatura, depende de tantas coisas aí que a gente já viu, tá? Seria correto afirmar que a luz, o raio luminoso, sofre também uma determinada resistência, tá? Que afeta a velocidade de propagação dele nesses meios. Por exemplo, no ar, que é um meio gasoso. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? É que, veja bem, quando a gente aprende isso daí em física, né, a gente separa muito bem as coisas. Né? O cara que está explicando mecânica para você, ele jamais vai falar que as mesmas equações de onda que você está vendo lá, de ondulatória na mecânica, você eventualmente vai utilizar na ótica, ou eventualmente vai utilizar lá na frente na eletrônica, tá? Ou você vai usar em telecomunicações. Ele não fala, porque a visão dele é assim, não, eu estou explicando física, mecânica para os caras, movimento ondulatório. Então, o meu foco aqui da física é para aplicar os conhecimentos matemáticos em movimentos ondulatórios. Mas, se a gente extrapolar com apenas algumas modificações desses conhecimentos, a gente vai ver, cara, que é o mesmo conhecimento que se aplica em tudo. E, cara, são leis descobertas pelo homem de uma maneira natural. Ninguém está fazendo mágica. O pessoal fez experiência, fez anotação, fez teste, tá? E descobriu algumas coisas, tá? E o cara que descobriu que existe equivalência entre essas coisas, meu, os caras são gênios, né? O cara falou, meu, ó, dá para explicar isso com essa equação, tá? Então, assim, dá para explicar, por exemplo, que a diferença ou a variação de velocidade de propagação depende das características do meio, tá? Quais são as características do meio? Lembram? Permissividade, permeabilidade, tá? Mas que meio que a gente está vendo? Ah, o ar. Ah, beleza. Então vamos estudar. Então é o seguinte, o que a gente sabe lá da física do terceiro colegial é que se um raio incidente está passando por um meio 1, tá? Ele tem uma velocidade de propagação. Entretanto, se ele adentra um outro meio, com outras características, e aqui a gente vai, para facilitar a nossa vida, em vez de falar de água, vamos falar de uma barrinha de vidro? Beleza. Se o raio vem e entra no vidro, o que vai acontecer com esse raio luminoso quando ele passa de um meio, que é o ar, no caso, a atmosfera, para o bloquinho de vidro, por exemplo? Ele vai sofrer uma variação na velocidade de propagação. Por quê? Porque o vidro, tá? O bloquinho de vidro, ele tem uma densidade diferente do ar, tá?
ele tem uma característica molecular diferente da característica molecular do ar, e a resistência que ele impõe à passagem dessa luz é diferente do que a resistência que o ar impõe. Tá? Bom, então essa diferença de velocidade vai causar também um certo desvio desse raio. Tá? Olha que legal. E esse desvio, tá? A gente vai dar um nome para ele depois. Tá? Que, na realidade, é o que a gente está tentando explicar. Tá? Exatamente uma refração. Bom, e parte, né, dessa luz, pelas características da luz, parte vai ser refletida. Ou seja, quando eu tenho uma mudança de um meio para outro, tá? Dependendo da característica das duas coisas, o raio pode ser refratado, mudando a velocidade de propagação nesse segundo meio, tá? E parte dele pode ser refletida. Bom, daí a gente viu lá na física que dependendo do ângulo, né? Dependendo do ângulo que a gente vai incidir esse cara aqui, no bloquinho de vidro, tá? Esse desvio, vamos dizer assim, o desvio, ele é tão pronunciado, tão afetado, conforme o ângulo também. Ah, então quer dizer que em materiais ópticos, além da gente estudar a característica intrínseca do material em si, a gente também tem que estudar de uma certa maneira qual é o ângulo que essa fonte, né, luz, ela está entrando nesse material. Sim. Tá? E uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, tá? Se a gente for estudar legal a física disso, tá? Se a gente incidir um raio certinho, tá? Tá? Ou seja, uma onda, um feixe de ondas bem fininho, tá? Incidido bem no ângulo que faz 90 graus com o outro material, em princípio, a velocidade vai mudar, porém, a refração vai ser mínima. Tá? Ah, e vai ter um raio refletido? Sim. Tá? Vai ter um certo... Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Vai ter, sim, um certo raio refletido. É esse cara aqui. Tá? E vai refletir aqui. Deixa eu mudar a cor para ficar... Vou mudar a cor, então vou colocar o azul para ficar bem... Tá? E vai ter um raio refletido. Bom, um pouquinho, uma intensidade menor. Tá bom? Bom, daí você fala assim, pô, Céu, mas legal, isso daí eu já vi, lá no colegial eu já vi isso daí. Tá? Tá, você já viu no colegial, provavelmente você tenha visto na 8ª série, e eu garanto para você que você vai ver de novo em física. Tá? Você já não viu no terceiro colegial, no terceiro grau. É óbvio, gente, que cada vez que a gente vê essas coisas em níveis diferentes, a nossa competência intelectual é um pouco maior, né? Então eu quero acreditar que a gente, aqui no terceiro grau, né, e talvez numa pós-graduação, depois de fazer os 5 anos, a gente já treinou o nosso cérebro para entender melhor as coisas matematicamente. Então, o que vai acontecendo? Claro, que as coisas vão se transformando em coisas um pouquinho mais complexas. A gente vai agregando conhecimento e a gente vai colocando coisas a mais. Por exemplo, veja bem, aqui, gente, quando a gente está fazendo isso daqui, ó, vocês estão entendendo que eu estou fazendo isso daqui no plano, né? Sim.
Porque se eu fizesse isso daqui com ângulo no R3, por exemplo, aí a gente já vai começar a ver a geometria analítica do negócio. Então a gente vai ver que o vetor, né, incidente aqui, né, que tem uma força, né, a luz, por exemplo, tem uma intensidade e tem uma direção. Então, em função da intensidade e direção, vai ter algumas coisas aqui a mais, né? Vão ser cálculos tridimensionais, né? Então, a gente vai ter que mexer com seno e cosseno. Vai ficar mais difícil. O cálculo não é tão simples assim, mas tudo bem. Para a gente entender, a gente vê no plano. Agora, você já tem conhecimento matemático para explorar isso daqui, em vez de tratar tudo no plano, já tratar no ambiente tridimensional, né? E quem já aprendeu lá nas aulas de geometria analítica e vetores, vai ver que a gente pode até, se quiser, né? Se a gente quiser, né? E o grau de inteligência nossa permitir, a gente pode extrapolar isso para um R4, por exemplo, que é um mundo criado com 4 dimensões. Então, em vez de ter só o x, y, z, a gente vai ter um x, y, z e um w. Tá? Ou a gente pode criar um mundo, né, pentadimensional. Tá? E a gente pode criar um sistema de eixos, né, para que a gente extrapole aí, em 5 dimensões. Né? E isso a gente aprende também em geometria. Daí os professores de geometria falam assim para a gente: então, dado um determinado ponto no R5, tá? Bom, beleza. Então, a nossa mente entende esse ponto no R5. São 5 eixos básicos. Tá? Quando a gente extrapolar esse ponto, ele também pode ser representado num mundo com 4 eixos, no R4. E esse mesmo ponto também pode ser representado no R3, que é o sistema tridimensional que a gente consegue perceber com mais facilidade nesse mundo que a gente vive. Tá? Por isso que os físicos é tudo louco. Né? Quando o cara fala assim, a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, a 6ª dimensão. Cara, o cara é muito retardado para conseguir enxergar as coisas numa 6ª dimensão. Eu não consigo, porque o meu cérebro é limitado. Mas a gente já consegue extrapolar. Bom, vamos lá então. Deixa eu pôr um novo slide. Eu espero que eu tenha... Ah, estava guardado na memória. Isso é muito importante. Deixa eu dar uma deletada nessas coisas aqui. Bom, beleza. Então, a gente já entendeu mais ou menos o que é raio luminoso, muito superficialmente. Tá? A gente sabe que eles podem passar de um meio para outro. Legal. Tá? Ele só não passa de um meio para outro se o meio físico começar, por exemplo, ter alguma mudança de estado, né? Por exemplo. Olha só. O jeito mais fácil da gente entender um raio de luz é imaginar que o Sol seja a nossa fonte de energia luminosa. Bom? Então, o que o Sol faz? O Sol, ele emite raios de luz para todos os lados. Então, o Sol é como se fosse essa ponta, tá? Que a gente usa para teste, para comparação. Beleza, isso daqui seria uma fonte de teste, tá? Luminosa. E ela é isotrópica, ela irradia para tudo quanto é lado. Bom, beleza. Daí, se a gente pegar um raiozinho dela, está vindo para a Terra, e vamos estudar esse um raiozinho entre... Cara, eu não sei nem quantos quinquilhões de raios. Eu não sei nem pensar a quantidade de raio de luz individual que o Sol irradia para a Terra. Mas vamos fazer uma força e pegar um dele. Né? Extrapolar. Vamos pegar um feixezinho bem fininho. Tá? A gente sabe que o Sol ele é uma bolinha, né? A não ser o pessoal da Terra plana, que talvez ache que o Sol também seja
algo plano, né? O Sol é plano, grudado no nosso domo, tá? Mas mesmo que ele for plano, mudado no nosso domo, vamos imaginar que ele irradie luz só para a Terra, tá bom? E que esses raios sejam paralelos. Não pode ser paralelo, porque se ele está no domo, o domo é meio curvadinho, então ele sai meio curvado. Mas tudo bem, vamos imaginar que seja paralelo, tá? E ele está no R2, para ficar mais fácil para a gente, num plano, tá? E ele venha atingir um determinado material aqui na Terra. E a gente imagina que esse material seja um vrido, tá? Só que tudo seria muito fácil se fosse só isso, né? Porque daí a gente ia estudar assim, não, raio incidente, raio refratado, bonito lá. Mas a gente tem que ver o meio. Para ele deixar a luz passar, tá? Ele tem que ser um meio transparente, concorda? Isso, porque daí vem uma característica desse material. Ele tem que ser transparente. O material pode ser opaco, certo? Se for opaco, então a luz não passa por ele. Mas isso é uma característica do material óptico. Concorda? Ele pode ser transparente ou opaco. Tá? Vamos pensar na água. Olha só. A água é transparente, tá? Porque a gente consegue ver através dela. Tá bom. Tá? Então, se a gente conseguisse pegar um raio de luz, que a gente conseguisse vê-lo, tá? E colocar inserido na água, tá? Por causa da transparência da água, a gente poderia ver esse raio, né, dentro da água de uma maneira um pouco fácil, né? Mas, se a gente começar a misturar leite na água, o material deixa de ser transparente e vai se transformar num material translúcido. Tá vendo? Eu mudei as características do sólido ou do líquido, tá? Então, é um material translúcido. Beleza. Então, os materiais também podem ser classificados, os materiais ópticos, dessa maneira. Eu estou vendo um monte de gente fazer plim-plim aqui no meu celular e eu não sei se é da aula, né? Então, deixa eu entrar de novo na aula aqui. Um elefante comanda. Meu computador tá lento. Meu computador tá lento. Não, ninguém entrando. Beleza, desculpa aí. No chat não tem nada, ninguém falou nada. Tá? Então tá indo aí. De vez em quando eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês estão enxergando aí? Eu achei que as fotos, o PowerPoint. Alguém me responde? Um só, por favor. Não, professor. Vocês estão vendo, né? Eu estou vendo sim. Estou vendo sim também. Beleza, público. Então vamos lá. Tá? Então, a gente já entendeu mais ou menos, tá? O que é refração. Tá? E a gente entendeu que a refração depende dos meios, que os meios, os materiais, também podem ter várias características. A gente já citou uma aqui, que é a transparência. Tá? Mas o material, fisicamente, o material pode ser transparente também. Pode. Beleza. Então, eu posso ter uma barra de ferro transparente? Não, ainda. Por quê? Porque a barra de ferro, ela tem características físicas e a transparência não é uma característica física dela. Mas a gente pode mudar os materiais. Existe uma
uma coisa, uma engenharia, que é exatamente estudar materiais. Por exemplo, em 90 não, antes, 88, acho, não lembro, 88 ou 89, por aí, 88, 89, ou até antes, teve um filme lá do Jornada nas Estrelas, né, do Capitão Kirk, lá do Spock, aqueles caras lá, que eles tiveram que voltar no tempo, e daí eles tinham que levar umas baleias para o futuro, porque as baleias estavam morrendo, e tinha um ser de outro planeta que só comunicava com as baleias, e as baleias morreram todas, e eles tiveram que voltar no passado, legal, né? Para pegar a baleia e levar a baleia para o futuro no tempo deles, para se comunicar com essa nave espacial, para a nave espacial saber que ainda tinha baleia, portanto ela não ia sugar toda a energia da Terra. Beleza, muito bem. E daí o Scott, que era o cara lá da engenharia da nave, ele falou, porra, mas como que eu vou levar a baleia? Né? Ele falou, a gente tem que fazer uma piscina. Daí ele falou, legal, então vamos construir uma piscina. E a piscina era feita de alumínio transparente, que é o mesmo material que eles usavam para fazer o vidro da nave espacial que eles usavam lá no futuro. Não era vidro, era alumínio. E alumínio é mais resistente. Não é tão resistente, mas é mais maleável e ele não é líquido, né? Porque o vidro é líquido. O alumínio é sólido. Só que eles queriam alumínio transparente. Hoje, na nossa ciência, a gente tem uma certa dificuldade para entender um alumínio que seja transparente. Mas o Scott conseguiu ensinar a fórmula para um cara, em 1987, né, para ele produzir na empresa dele alumínio transparente, que era o que eles precisavam para colocar na nave para fazer a piscina das baleias. Olha que bonito. Né? E hoje já é realidade. Né? A gente consegue alguns materiais sólidos, como o próprio alumínio, e a gente já conseguiu fazer alumínio transparente. Como que a gente faz alumínio transparente, César? Bom, se a gente aprendeu como faz o ferro ou como faz o alumínio, né, que é retirar da terra, né, as moléculas de alumínio, derreter elas de acordo com a temperatura de fusão do alumínio, que é diferente da do ferro, que é diferente da bauxita, que é diferente do manganês, tá? E daí a gente vai produzir um lingote de alumínio, beleza, produzimos um alumínio tal qual conhecemos. Tá? Mas a engenharia de materiais já descobriu que se você dopar o material, o que é dopar o material? É misturar com outros e fabricar compósitos. Tá? Então, se você dopar o material, ou misturar ele com outros, de acordo com outras características químicas, você consegue fabricar compósitos com características moleculares diferentes. Eu estou misturando, moçada, vamos misturar. Não é assim que a gente vai descobrindo as coisas? Então, mistura alumínio com leite para ver o que acontece, mistura alumínio com ureia para ver o que acontece, faça da maneira que você queira fazer. Tá? Bom, o ato de você misturar esses materiais, a gente chama de dopagem. Tá? Dopagem. Ou seja, dopar não é deixar o material bêbado. Dopar é você misturar ele com alguma coisa. Uma droga no meio do material que vai modificar as características do material. Tá bom? Então é assim. Tá? Bom, disso tudo, tá? A gente tem que entender que a relação entre velocidade da luz no vácuo, por quê? Lembra? Velocidade da luz, tá? No vácuo, o vácuo não é um vazio, mas o vácuo tem pouca coisa para oferecer resistência à
propagação da luz, tá bom? Porque o vácuo tem características específicas, tá? A luz no vácuo é C, tá? Bom, a relação entre essa velocidade da luz no vácuo, tá? E a velocidade da luz em um material particular, tá? É chamado de índice de refração. Olha só, tá? Então, o índice de refração nada mais é do que a relação existente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no material particular. Qual material particular? Vamos imaginar isso que a gente acabou de fabricar aqui, o alumínio transparente. Poxa, a velocidade da luz no alumínio transparente é diferente da velocidade da luz no vácuo. Portanto, essa diferença, ou essa relação, a gente chama de índice de refração M. Para alguns comprimentos de... e detalhe. Para alguns comprimentos de onda, a gente lembra o que é comprimento de onda? Tá? C sobre V. Tá? O índice de refração depende mais ou menos daquele determinado material. Não entendi, César. Bom, então vamos de novo. Eu tenho um feixe de luz do Sol, tá? O feixe de luz do Sol, ele pode ser entendido, conforme Einstein provou para a gente, e eu não tenho a capacidade intelectual agora para demonstrar para vocês, tá? Ele mostrou para a gente que existe uma teoria da dualidade da luz. Essa teoria diz que a luz pode ser, ela comporta-se como onda eletromagnética, tá? Em alguns experimentos. Em outros experimentos, ela se comporta como partícula física. Portanto, a luz tem essa dualidade. Beleza? Beleza. O mais comum para a gente estudar luz, tá? O mais comum é a gente usar as formas de ondas, tá? A ondulatória. Beleza, então a gente vai agora, até esse determinado momento, a gente vai considerar que a luz para a gente, nesses estudos que a gente está fazendo, ela se comporta como se fosse uma onda eletromagnética. Bom, onda eletromagnética é uma variação de intensidade por tempo. A gente já viu isso daí, né? Então, uma onda senoidal, ela se conforma conforme uma característica matemática, tá? Que é uma senoide ou uma cossenoide, não interessa, tá? Mas essa característica matemática, ela se repete ciclicamente a partir de determinados tempos. Né? Isso é uma onda de luz, por exemplo. Tá? E se ela tem essa repetição cíclica, a gente diz que ela acontece conforme uma determinada frequência. Portanto, frequência é exatamente a relação do tempo que essa onda se repete, tá? Beleza. E a gente considera que o comprimento de onda, que é o tempo que ela leva para se repetir, tá? É a relação entre esse tempo que ela se repete e a velocidade da luz. Isso é o comprimento de onda. Beleza. Então, a gente dá ao comprimento de onda esse símbolo matemático que a gente chama de lambda. Tá? Beleza. Então, lambda é o comprimento de onda. Deixa eu pegar a fórmula aqui. Deixa eu copiar aqui e colar aqui para vocês. Tá? Não é muito importante no momento para a gente fórmula do comprimento de onda. Por quê? Porque isso daí vai ajudar a gente na matemática, tá? Mas, nesse momento aqui, eu não estou muito preocupado com o nosso
lambda, tá? Por quê? Porque a minha preocupação aqui, de boa, é explicar conceito, tá? A matemática sempre vai ter um ardito que vai ter muito mais competência que eu para explicar essa matemática para vocês. Formatar objetos. Como que é formatar objetos? Tem um negócio aqui que não está dando para eu ver. Não é isso que eu queria fazer, moçada. Eu queria colocar ele transparente. Tá, vou colocar aqui do lado. Né? Beleza, ó. Então, olha só. Comprimento de onda é função da velocidade da luz e da frequência. Então, se eu jogar a frequência para cá, frequência é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, conforme eu vario a frequência, tá? Se a nossa velocidade da luz é uma constante, tá? Que é 300 milhões de quilômetros por segundo no vácuo, tá? Se eu levar em consideração que isso é uma constante descoberta por Einstein, lá, ele até provou isso daí, né? Que é a máxima velocidade que a gente consegue chegar, tá? A gente diz que o índice de refração depende, tá, do comprimento de onda. Tá? E em cada material, se a velocidade da luz é uma num material e é outra em outro material, a gente diz que o índice de refração depende também do material. Tá? Ou seja, olha que interessante. Tá? É tudo relacionado. O comprimento de onda é relacionado com o lambda é relacionado com a frequência, e esses três são interrelacionados. Só que se o índice de refração do material é a divisão de um pelo outro, significa que para alguns comprimentos de onda, tá? Ou o efeito do material nesse comprimento de onda é maior ou menor. Portanto, tá? O material que eu estou atravessando com a luz, tá, depende do comprimento de onda. Então, é isso que o infeliz aqui quer explicar para vocês. Que para alguns comprimentos de onda, que dependem da frequência, tá, o índice de refração é mais ou menos dependente do material. É isso que eu quis dizer com essa frase. Nossa. Tudo isso para dizer isso. Tá? Beleza, ou seja, no mesmo material que a gente está estudando, que é o alumínio transparente, né? Que é um material novo, bonito, maravilhoso, tá? Para diferentes comprimentos de onda, portanto, para diferentes frequências, tá? De luz, tá? O comportamento do material é outro. Né? É isso que eu quero dizer. E depende do material. Então, veja bem, eu posso fazer um alumínio transparente que seja susceptível a apenas um comprimento de onda, ou apenas a uma frequência. Bom, daí, gente, a gente tem que entender o que é espectro de frequência. Então, vamos trabalhar com espectro de luz, tá? Espectro de luz visível. O que é espectro de luz visível? Deixa eu pegar uma outra figura aqui no Google. Eu estou indo no Google aqui, por isso que vocês não estão me vendo. Vocês continuam vendo aí o negócio aí? Não, saiu da tela, ficou tela preta. Ficou tela preta?
Então, espera aí que eu tô pegando uma foto, tá? Por isso que vocês não estão vendo, porque eu estou compartilhando só o PowerPoint. Tá bom? Agora vocês estão vendo o PowerPoint, certo? Ou não? Certo. Tá, desculpa aí. Toda vez que vocês virem uma tela preta, é porque eu estou indo no outro aplicativo que não está compartilhado com vocês, tá bom? Vocês não ficarem curiosos, daí vocês ficam vendo ali, porque eu estou dando aula para vocês, mas também estou vendo os X vídeos aqui do lado, entendeu? O outro monitor. É para ficar animado para dar aula, né? Ó, olha que interessante. Então vamos entender o que é o espectro, tá? Eu falei o espectro de luz, mas vamos entender já o que é um espectro de frequência, porque a gente já viu também que nos materiais lá, os materiais elétricos, dependendo da frequência, né, da eletricidade lá dentro que está fluindo, tá, a gente tem mais ou menos resistência das partículas lá do... Né? E se eu aumentar o grau de agitação ou a frequência de agitação das moléculas do material, a resistência vai ser maior. Então, é uma característica térmica do material elétrico. Tá? O magnético, também, se eu pegar um material magnético e eu aumentar a temperatura dele, as características magnéticas dele vão modificar. Tá? Então, você vê que é tudo junto. Então, a gente começou a ver os materiais, mas agora a gente tem que começar a misturar as coisas. Tá? E veja bem, a luz, do ponto de vista eletromagnético, ela é uma emissão de ondas. Tá? E a luz, como sendo ondas, tá? Ela, para a gente, ela tem significado dentro do espectro magnético, ou da faixa de frequências que a gente consegue enxergar. Concorda? Porque se a gente não consegue enxergar, de uma certa maneira, a luz, né, passa a não ter tanta importância para a gente. Só que as ondas eletromagnéticas, tá, elas acontecem em quase tudo que a gente tem que transmitir energia. Por exemplo, o próprio calor, pode ser entendido como uma emissão de onda eletromagnética. Tá? A distribuição de calor numa barra de ferro também pode ser entendida como uma distribuição eletromagnética. Tá? Por quê? Porque o infravermelho, tá, ou ultravioleta, tá, podem ser entendidos como calor também. Olha que coisa. Nossa, César, então você quer dizer que a luz que a gente vê, ela pode ser confundida com calor? Sim, ela pode ser confundida com calor. Tanto é que o pessoal que trabalha com ótica, às vezes, fotografia, né? Às vezes o cara fala assim, não, vamos ver qual que é a temperatura do branco. Vamos ajustar a temperatura de cor do equipamento, né? A luz que a gente compra lá no supermercado, aquela luz branca, luz amarela, você vai ver lá, tem uma temperatura de cor. Né? É o seguinte, é que ela emite luz, tá? E uma referência que ela usa é a soma de todas as cores do espectro, que de uma certa maneira vai ser um branco, tá? Ou um amareladinho. Não, mas não vem ao caso isso daí. Isso daí é só para colocar curiosidade na cabeça da gente. Bom, o que eu quero dizer é que as ondas eletromagnéticas, elas podem ser entendidas também como luz. Concorda? Se a luz é uma onda eletromagnética, a onda eletromagnética é luz. Só que a gente enxerga só uma parte dessa luz. O resto a gente não enxerga. E o que tem onda eletromagnética? Bom, beleza, a gente já viu rádio, a gente já viu FM, a gente já viu TV, a gente já viu celular, tudo isso é onda eletromagnética. Tudo isso é luz.
só que é uma luz que a gente não enxerga. A gente pode até sentir, né, alguns outros características dela, mas a gente não consegue ver, tá? Daí, a gente tem também o infravermelho, que a gente até usa infravermelho em várias coisas do nosso dia a dia, né? O nosso controle remoto, por exemplo, a luz que ele emite para a televisão é uma luz infravermelha. A gente consegue ver? Não. Tá? Não. Beleza. Mas a gente tem aqui dentro, isso daqui, ó, toda essa faixa de frequências que vai desde o AM, né? Ou até antes. Se a gente vier aqui, aqui no desenho não mostra, mas aqui, ó, tem a frequência da rede elétrica. Lembra? 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Se a gente abaixar um pouquinho mais, a gente vai lá para onda de 50 Hz, tá? Que são as ondas da eletricidade lá dos países que produzem eletricidade a 50 Hz. Se a gente for mais aqui, assim, 30 Hz, por exemplo, a gente pode chegar nos comprimentos de onda dos terremotos, por exemplo. Bom, eu falei de medidas, é interessante, porque para cada uma dessa frequência aí de onda, a gente tem que ter equipamento diferente. Os terremotos a gente mede com sismógrafo. Tá bom. É equipamento que fica medindo lá os terremotos, os sismos da Terra. Tá, se a gente vier um pouquinho para cá, para medir onda de rádio AM, a gente tem que ter um equipamento que foi feito para trabalhar naquela faixa de frequência. A gente não consegue ver, tá? A gente consegue medir. Tá, e ondas de TV, de FM? Ah, são ondas maiores, né? Os comprimentos de onda são menores, então a frequência é mais alta. Tá, e assim vai. Infravermelho, a gente só consegue medir infravermelho com equipamentos específicos para medir infravermelho. E a gente sabe que a emissão de infravermelho é muito similar ao calor. Portanto, a gente tem equipamentos, câmeras térmicas, que medem faixas de ondas nessa frequência. Tá? Que é onde esse efeito térmico é um pouco mais observado. Tá? Daí a gente vai subindo aqui, ó, aumentando, né, ou diminuindo o comprimento de onda, tá? A gente vai chegar aqui numa faixa de espectro, tá? Que é visível para a gente. Tá? E daí é importante a gente entender que a gente não enxerga a luz olhando para ela. O que a gente enxerga é a reflexão da luz. Tá? Ou seja, se você não tiver uma fonte luminosa numa sala, você não consegue enxergar. Mas não é porque a luz não existe ali. Quer dizer, você não consegue enxergar exatamente porque a luz não existe ali. Não é porque você ficou cego. Tá? É que se não existir luz, essa luz ela não vai refratar nos objetos, que é o que a gente está estudando, e não vai também refletir nos objetos, que é outra característica dos objetos ópticos, que é a reflexão. Tá? Mas beleza, então isso daqui, ó, essa faixa de frequência, ou de comprimento de ondas, tá? É a faixa que a gente consegue ver por reflexão. Tá? Mas a luz ultravioleta, por exemplo, ela está no comprimento de onda maior, né, que é 10 nanômetros. Aqui não dá para vocês verem aqui, mas no material impresso eu acho que vai dar para vocês enxergarem. Tá? A gente também não consegue enxergar, mas não é porque a gente não consegue enxergar que não existe. Não é porque a gente não consegue enxergar que não tem efeitos ópticos. Tá? Por exemplo, na fibra óptica, tá? A gente usa mais ou menos, tá? Uma faixa de frequência que a gente não consegue ver. Tá? Mas todo o comportamento óptico dentro da fibra, do vidro, tá? Vai acontecer para ultravioleta. Vai acontecer também na vermelha, por exemplo. Tá? Daí você pode me falar assim, poxa, César, então, mas por que a gente não usa a luz visível na fibra óptica? Ficaria mais fácil, né? Talvez, porque daí, por exemplo, se a gente pega uma fibra funcionando lá no nosso laboratório, tá?
geralmente a gente não vai enxergar nada. Tá? E a gente não vai poder olhar diretamente para ela também, porque ali é uma luz que a gente não vê, mas existe. É um ultravioleta que a gente está usando. Tá? E ultravioleta existe, é luz. E luz muito concentrada, porque o tamanho da fibra, né, o tamanho lá do núcleo da fibra é muito fininho. Então, se a gente olhar para aquilo, sabe o que vai acontecer com o nosso olho? O nosso olho ele não foi preparado para enxergar essa luz. Essa luz vai queimar a nossa retina. Tá? Mas ela não vai queimar toda a retina, você não vai ficar cego. Tá? Você vai ficar só com um pontinho de cegueira. É que nem um tubo. Você já trabalhou com um monitor que tem uma manchinha preta em algum ponto dele, ou uma manchinha verde, ou uma manchinha, sei lá, de qualquer cor, uma bolinha ali. Cara, enquanto você está trabalhando com aquele monitor, aquela bolinha vai te incomodar. Imagina que aquela bolinha foi uma parte do monitor que foi queimado por uma luz mais forte do que devia naquele ponto. Nossa, gente, imagina isso na retina da gente. Se você olhar para uma fibra óptica, ela vai formar um pontinho na tua retina, ela vai queimar os seus cones e seus bastonetes. Tá? Que é um material que é sensível à luz visível e que leva a informação para o cérebro. Se ela queimar aquele pontinho, você vai enxergar com um pontinho preto no teu olho. Como você tem dois, vai ser complicado, né? Porque um vai se sobrepor ao outro, né? Mas o seu cérebro vai falar, puta, tem alguma coisa estranha ali, aquele pontinho preto. Por quê? Você queimou. Né? Então, você queimou por quê? Porque você queimou as moléculas lá dos seus cones e dos seus bastonetes. Tá? Depois, numa aula, a gente também pode dar uma revisada de como o ser humano enxerga. O que importa aqui hoje para a gente é que existe um espectro que a gente consegue ver por reflexão. Então, a luz tem que bater no negócio, o negócio tem que refletir. E cada frequência ou cada comprimento de onda, tá? É diferente, tá vendo? Então, a gente tem um espectro visível que vai desde o vermelho até o violeta, desde o vermelho até o violeta. O que tem depois do violeta é o ultravioleta. E o que tem antes do vermelho é o infravermelho. Mas essas energias que a gente vê também são quentes ou são frias? Sim. Tá? Ou seja, o vermelho é uma cor mais quente do que o verde. Mais quente por quê? Por causa da faixa dela. Mas significa que esquenta mesmo? Sim, é energia. Esquenta. Só que a variação em kelvins aí de uma luz, para o nosso sentimento humano, tá? A gente não consegue perceber a variação. Então, a luz que está chegando da lâmpada é uma soma de todas essas cores, mais o infravermelho e mais o ultravioleta. Esse infravermelho e ultravioleta a gente não enxerga, mas a gente consegue sentir, porque o tato é um sentimento diferente da visão. Eu consigo cheirar a cor? Não. Não. Por quê? Porque o nosso olfato ele consegue cheirar coisas que não tem nada a ver com o espectro da luz, por enquanto. Mas pode ser que um dia a gente cheire cor, não sei. Estou simplesmente elucubrando para explicar para vocês, tá? Que existe um espectro de luz visível, tá? Que vai do vermelho ao violeta. Tá? Se tem lambda, tá? Também tem um F. Opa, desculpa aí. Se tem lambda, também tem um F. Ou um Fzinho, tá? Que é a frequência. E dá para calcular a frequência? Dá. É só colocar aqui, ó. Se eu tenho lambda, eu sei o que é o C, eu acho a frequência. Tá bom?
Então, para materiais que não têm a capacidade de absorver luz, tá? Por quê? Porque, conforme eu falei para vocês, tá? Os materiais têm diferentes características, né? Por causa das moléculas dele. Tá? Tem material que tem a capacidade de absorver a luz. Tá? Que são os materiais opacos. Eles absorvem a luz. Tá? Tem materiais que têm a capacidade, materiais ópticos, de refletir a luz. Certo? São os materiais reflexivos. Então, o que eu quero dizer é que cada material óptico tem características. Então, cabe a gente, engenheiro eletricista, entender essas características dos materiais ópticos para saber utilizar esses materiais ópticos a nosso proveito. O cara lá da Enterprise, lá Scott, ele queria fazer um aquário. Tá? Então, a utilização que ele queria era uma utilização física para o material alumínio, que até então não podia ser transparente, mas ele, através de uma dopagem desse material, conseguiu fazer o material ficar ótimo. Ficar transparente. Olha que maravilha. Portanto, ele alterou uma característica óptica do material alumínio. Bom, e a gente consegue alterar características ópticas também dos materiais. E a gente vai alterar isso daí para a gente utilizá-los. Por exemplo, se eu quiser fazer uma fibra óptica, eu vou ter que pegar um material que seja transparente, porque eu quero colocar luz lá dentro. Beleza? Tá, e esse material tem características normais. Por exemplo, ele vai ir consumindo a luz no tempo que a luz vai trafegando por ele. Ou seja, é um material óptico, mas ele também tem uma certa atenuação da luz. Vai diminuir a intensidade de luz quando eu passar a luz por ele. Tá? E o que caracteriza isso no material? Sei lá, é a mesma coisa que eu colocar leite na água? Então eu estou alterando a característica química da água? Sim. E eu estou transformando ela de transparente para translúcido. Exatamente. Então, o material óptico ele pode ser translúcido também. Exatamente. Eu posso refratar mais o material, ou seja, mudar a característica desse material óptico para que eu consiga uma refração maior, ou uma refração menor. Lembrando que refração é mudança de um estado para outro. Então, quando eu for construir uma fibra óptica, eu tenho que entender de material óptico para fazer a fibra se comportar da melhor maneira possível para que a luz tenha, por exemplo, menos atenuação. Bom? Por quê? Porque eu quero colocar a luz aqui e retirar a luz lá nos Estados Unidos, uma fibra óptica. Eu vou conseguir colocar a luz aqui e retirar a luz lá? Bom, vou. A intensidade de luz que eu colocar aqui vai ser a mesma que eu vou retirar lá nos Estados Unidos, na fibra óptica? Não. Ela vai atenuar. Ela vai sofrer distorções ao passar pelo material óptico. Essas distorções são em função do quê? Das impurezas do material, da resistividade do material, da resistência que esse material vai opor à passagem da luz. Tá? E tudo isso a gente vai entender. Deixa eu pegar só mais uma coisa aqui, ó. Tá? Eu acho que vai ajudar a gente a entender essa outra característica, que é a reflexão. Tá? Bom, então, refração, eu falei um monte de coisa aqui, tá? Eu ia colocar uma fórmula, não vou colocar a fórmula. Onde que eu escrevi? Refração. Tá. Refração, aqui é reflexão. E ferrou. Daí eu perdi o que estava na memória.
Bom, se a gente viu que era a refração, que é a mudança da velocidade da luz, que muda o ângulo que a luz trafega no material, vai depender do lambda, né, que é o comprimento de onda da frequência, vai depender do material em si, das características específicas do material. A gente tem uma outra característica da luz, que é a reflexão, tá? E o fenômeno de reflexão consiste, olha só que interessante, na mudança da direção de propagação dos raios luminosos. Então, a reflexão, ela não entra no material. A luz, quando entra no material, ela sofre uma refração. Mas o material pode ter uma característica que ele ou absorva a luz totalmente, tá? Ou ele deixa a luz passar por ele, ou ele reflita. Reflita, não de pensar, de reflita. Quem reflete, a luz vai ser... Bom, é português. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Quero dizer o seguinte, vai refletir a luz. Tá? Vai refletir. Tá? Então, o fenômeno vai refletir a luz. O material vai refletir. E essa reflexão consiste na mudança de direção de propagação dos raios. Poxa, raios. O que você quer dizer com isso, cara? Eu quero dizer assim, cara. Ó, se o material é refletivo, ele vai refletir a luz, ele vai simplesmente mudar a direção de propagação dos raios. Portanto, se o raio está chegando aqui, ele não vai entrar no material, porque a característica do material é para refleti-lo. Refleti-lo significa refleti-lo. Olha só. Veja bem, a gente está vendo isso só no plano. No plano, tá? E esse material aqui, ele tem que estar polido, liso, sem rugosidade. Por quê? Dependendo da... Se a gente for dar um zoom nesse material, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho transparente. Cara, já está terminando a aula, fica tranquilo. Tá? Eu sei que a van vai correr e vocês já estão com vontade de intervalo, né? Ó, pegar zoom aqui e vou aumentar esse cara aqui. Aumentei, tá? Sabe o que vai acontecer? Esse material aqui, molecularmente falando, apesar dele poder ser um material, um compósito, qualquer coisa que tenha uma estrutura cristalina, que foi exatamente, a gente viu aquilo nos sólidos, né? Material com estrutura cristalina, né? Significa que tem uma ordem legal das moléculas, um ajeitamento das moléculas de maneira cristalina, tá? Ele tem uma certa rugosidade, tá? Então, a luz vai bater e ela não vai simplesmente refletir no plano, ela vai mudar também os lados, gente. Então, é um R3. Para calcular isso daí, a gente tem que usar matemática geométrica, a gente vai ter que ter tridimensional o Breguets, tá? Mas a intensidade da luz, né, que a gente vê, ó, o fenômeno da reflexão consiste apenas na mudança da direção. Eu não estou dizendo que é no plano, estou dizendo que mudou a direção, tá? Consiste no retorno da energia incidente da onda em direção à região de onde ela é oriunda. Bosta. Significa que se ela foi oriunda no Sol, a tendência dessa reflexão é mudar ela e retornar para o Sol. Mas isso só vai acontecer se ela incidir a 90 graus no material. E mesmo assim não vai voltar para o Sol, porque o material é rugoso. Então a luz vai
vai dar uma dispersada. E graças a Deus isso acontece porque a gente consegue ver a luz exatamente por esse fenômeno, senão a gente não veria, né? Porque a luz que vem de tudo que a gente está observando para os nossos olhos, ela vem através da reflexão. Tá? E olha que interessante, que você pode não saber, mas se a gente for estudar ondas, a gente vai ver que quando a onda bate num determinado local e ela volta defasada, ou seja, ela volta com uma fase diferente, ela volta ao contrário do que ela bateu. O que eu quero dizer com isso? Vamos abrir outro slides. Outros slides. É muito conceito, né, moçada? Mas tudo bem. Vamos lá. Pô, eu vou ter que saber tudo isso, Cezão. Vai. Para o seu próprio bem. Não é para o meu bem. Você está querendo me ferrar. A prova vai ser ferrada. Eu não vou saber tudo isso. Não, vai sim, porque uma vez que você aprender isso daqui, você não vai mais esquecer, cara. Tá? E daí você vai usar isso pro resto da sua vida. Eu não vou, não, eu tenho certeza que não. Vai. Se você está fazendo engenharia, você vai. Tá? Você vai lembrar disso. Daí quando o seu filho lá, quando você tiver 80 anos de idade, seu neto pergunta, ô pai, como que funciona a reflexão? Não vou, né? Ô vô, como que funciona? Você não vai falar para ele, eu não sei. Você pode falar um monte de besteira para ele, mas uma base você vai ter. Não importa se é engenheiro ou um saco de batata. Você quer ser engenheiro ou um saco de batata? Se você quer ser engenheiro, você vai ter que saber isso daqui, cara. Tá? Talvez não com a profundidade de um merdístico físico. Não precisa ser um Einstein, tá? Mas você tem que saber esses conceitos, porque você tem que explicar para ele, cara. Netinho, é assim que funciona a luz. Ela reflete e a gente vê. Ó. Daí tem aquele velho chavão que a gente sabe, né? Que o ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Olha que bonito. O ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Se você tem uma incidência assim, tá? Você tem que traçar. Professor. Oi! A professora está dando cria aqui. Como assim? Ela tá falando que vai começar a aula, cara, esperou muito. Hã? Como assim? Eu não estou entendendo porra nenhuma. Ela vai começar a aula agora de vetores. Ah, a mulher lá? É. Desculpa então, hein? Ela tá com pressa. Desculpa aí, hein? Falou, gente. Eu preferi continuar aqui, né? Mas a minha aula é mais gostosa que a dela. Tá? Pode falar pra ela. A minha aula do César é mais gostosa que a sua. Tá bom, desculpa, gente. Professor. Eu atropelei. Então, quem quiser ir para lá, deixa o nome aí no chat, por favor. Dizer presente e depois vai para lá. Quem Professor, Oi. Só me tira uma dúvida rapidão. A sua prova vai funcionar como? A gente vai fazer online também? Você já tem data? Então, eu não sei ainda, eu estou pensando. Vocês querem ter uma noção antes? Ou vocês querem, assim, uma surpresa agradável? A gente não quer fazer, não, professor. Não, essa questão de não fazer não tem. Né? Assim, eu vou preparar algo especial para os meus aluninhos. Tá bom? Não, beleza. Então, confie no seu professor. Mas não precisa ter pressa também, não, professor. Pode ficar tranquilo, sem crise. Tranquilo, legal. Né? Vamos de leve. A única coisa que eu preciso, né, é assim, cara, eu preciso, de uma certa maneira, saber se vocês estão adquirindo o conhecimento. Eu não quero saber da nota de vocês. Tá bom? Quero só saber se vocês estão aprendendo. Né? Tá certo. Uma das maneiras é a prova. Beleza? Bom, eu vou parar de gravar então. Gente, obrigado. Para quem está aí ainda, não esquece de dar um like lá no meu canal, se inscrever no canal, colocar lá o superchat, entrar para a área de membros e distribuir os R$2.000 por chat. E aí vai. Beleza? Falou. Abração, moçada. Valeu.
Na aula que vem a gente continua. Tchau, tchau. Tchau, Mayara. A única que falou comigo legalzinho, né? Tchau.